Vamos ler, meus irmãos, dois textos, conforme os irmãos já devem ter percebido. O primeiro é no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu vou ler o texto e os irmãos vão acompanhar em silêncio. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, na cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, que já está dentro dos textos que foram distribuídos. Mateus 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vamos destacar o início do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia. Tendo Jesus nascido. Tendo Jesus nascido. Irmãos e irmãs, hoje, o Natal é só mais uma festa, cheia de mitos vãos, de alegorias, de guloseimas vindas numa festa, numa cesta, de comidas, presentes e de orgias. Seu principal personagem, se atesta, é um velhinho, vindo nesses dias a toda casa, rica ou bem modesta, descendo a chaminé em noites frias. Onde está o menino que nasceu em Belém por nós, viveu, morreu, dando-nos paz e vida imorredoura? Nestes dias de tanto mundanismo, no Natal, Jesus fica no ostracismo, esquecido, a dormir na manjedoura. Essa é a realidade do Natal em nossos dias. É uma triste realidade, mas é a realidade. Mas não é sobre essa realidade que nós queremos falar, irmãos. Como já perceberam, nós queremos falar de outra realidade. Realidade do Natal de Jesus. Quero repetir? Realidade do Natal de Jesus. Realidade do Natal de Jesus. Ele aconteceu. Tendo Jesus nascido, ele nasceu.
esta realidade aponta para outras três realidades. A primeira é a sua realidade histórica. A realidade histórica do nascimento de Jesus. Os textos que nós lemos comprovam isso. São citações históricas, que são autênticas, comprovadamente autênticas. Ele nasceu num determinado período. No tempo do rei, ou melhor, do imperador César Augusto, na época em que ele mandou fazer um recenseamento, sendo Quirino o governador da Síria e Herodes o rei lá da Judeia, o governador da Judeia. E até o local preciso em que ele nasceu, Belém, cidade de Davi. Não há dúvida quanto ao nascimento de Jesus e quanto à realidade histórica desse nascimento. Não houve personagem tão contestado quanto ele, o que propiciou oportunidade para estudos aprofundados quanto à realidade da sua existência. A maioria daqueles que contestam a sua divindade e não seguem nem aceitam os seus preceitos, essa maioria concorda em que realmente Jesus existiu. E há abundante matéria que comprova a sua presença entre nós. Muitos fatos históricos e muitas provas a respeito disso. Mas, para nós, os cristãos, basta nos saber que há o reconhecimento da autenticidade do Novo Testamento. O reconhecimento da autenticidade do Novo Testamento é a maior prova da sua existência. Por quê? A referência à pessoa de Cristo está presente desde o primeiro até o último de seus livros. Toda a Bíblia, em caráter profético, no Antigo Testamento, em caráter histórico, no Novo Testamento, toda a Bíblia fala a respeito de Jesus. Do primeiro ao último dos livros do Novo Testamento. Podemos chegar à seguinte conclusão: Jesus é, de fato, um personagem histórico real. Ele realmente existiu. E era homem como nós. Era homem como nós. Essa é a grande importância da sua realidade histórica para nós. Ele encarnou, tornou-se homem, para assumir o nosso lugar no projeto de Deus para a salvação do homem perdido. Se Jesus não fora homem, o plano divino da salvação estaria desacreditado e nós eternamente perdidos. Este é um dos argumentos usados por Paulo, quando escreve a Timóteo na primeira epístola, capítulo 2, versículo 5. Convém observar que ele faz uma menção muito rápida para combater uma heresia que era já corrente no seu tempo. A de que Jesus, no seu corpo, era apenas uma aparência. Não era uma realidade, era uma aparência, como se fosse um fantasma. Era uma aparência. O que é que Paulo diz a respeito? Vamos ler lá, em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. De fato, Jesus nasceu. De fato, Jesus viveu entre nós. De fato, ele assumiu a natureza humana. Então, a sua realidade histórica é comprovada. Mas também, meus irmãos,
Esta realidade do Natal de Jesus aponta para outra realidade, que é a realidade ou eu sou mau professor, ou vocês não têm boa memória. A segunda realidade é a realidade profética. As promessas do Messias, podemos assim dizer, perpassam, percorrem, pervadem todas as páginas do Antigo Testamento. A primeira profecia do Novo Testamento, vamos guardar bem, a primeira profecia do Novo Testamento foi a do anjo a José a respeito do nascimento de Jesus. Está registrada lá em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, que nós vamos ler, irmãos. Diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a profecia do Messias, ela perpassa todas, podemos dizer, todas as páginas do Velho Testamento, e o Novo Testamento, as primeiras páginas, se referem justamente a respeito do menino que ia nascer. Foi uma profecia mandada por Deus através do anjo. O Messias veio de fato. A profecia foi cumprida. Não conforme a expectativa dos judeus, mas segundo os propósitos de Deus. Os judeus esperavam um rei e guerreiro que lhes quebrasse o jugo do domínio romano e tomasse o domínio para eles. Mas o Messias veio na figura de um filho de carpinteiro. Eles esperavam alguém que se assentasse num sublime e alto trono. E veio um homem de dores que sofreu a vida toda, sendo desprezado até pelos seus. Eles esperavam um soberano que lhes trouxesse prosperidade e paz. E o Messias veio na figura de um pregador que exigia dos seus seguidores renúncia e sacrifício. Eles esperavam um Messias que estabelecesse o seu reino sobre toda a terra. E veio um rei que declarou que o seu reino não era deste mundo. Eles esperavam um monarca que subjugasse os seus adversários. E veio na figura de um homem manso e humilde de coração, que recomendava amar os inimigos e estar em paz com todas as pessoas. Esperavam um nobre e veio um pobre, um homem altivo e veio um servo submisso que se humilhou até a morte e morte de cruz. Esse foi o Messias. O Messias prometido. A expectativa dos judeus era outra, mas a realidade não confirmava isso. A realidade do Natal de Jesus, ela aponta para três realidades. A realidade histórica do Natal. Jesus é um personagem histórico real. Para a realidade profética do Natal. Ele foi previsto, anunciado, desde o Velho Testamento até o início do Novo Testamento. E as profecias se cumpriram, não segundo as expectativas dos judeus, mas segundo os propósitos de Deus. E, por fim,
a realidade teológica. Sua realidade teológica. Duas mensagens de Deus, através dos anjos, foram proclamadas no Natal. Uma profética a José, outra evangelística aos anjos. A José foi dito a respeito do nascimento do filho de Maria, a respeito do nascimento daquele que era o filho de Maria. Foi dito o seguinte, que está em Mateus capítulo 1, 21, que vamos reler. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Está aí justamente um texto que demonstra que essa realidade histórica de que o Natal Jesus tem um fundo teológico profundo. Ele nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles. E aos pastores foi anunciado. Vamos ler. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em ambas as mensagens, um só propósito para o nascimento de Jesus: o de ser o Salvador do seu povo, especialmente dos mais simples. É verdade que, durante o seu ministério, Jesus realizou curas, milagres e sinais portentosos. Mas ele não nasceu para efetuar curas, milagres e sinais. Todos esses portentos aconteceram para credenciá-lo como aquele enviado por Deus para cumprir o seu plano, o seu projeto de salvação dos pecadores. Essa é a única, exclusiva missão de Jesus ao nascer e durante toda a sua vida: ser o nosso Salvador. Ele nasceu para ser o nosso Salvador. A conclusão a que chegamos é de que toda mensagem cristã deva ser cristocêntrica e soterocêntrica. Isto é, focada na pessoa de Jesus e na sua salvação. Soter é um termo grego que significa salvação, também Salvador, né? Soterológica significa uma missão de salvação. Então, repetimos, toda mensagem cristã deve ser cristocêntrica e soterocêntrica. Isto é, focada em Cristo e na sua salvação. É isso que nós depreendemos, irmãos, das palavras de Jesus durante todo o seu ministério. E de Paulo também, em várias ocasiões. Mas separamos uma palavra de Jesus e dois textos de Paulo para nós concluirmos esta parte. Disse Jesus lá na casa de Zaqueu, em Lucas 19, 10, foi o que ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O que é que ele está dizendo aí? Que a sua mensagem é cristocêntrica e soterocêntrica. É isso que ele está dizendo aí. E por fim, ele diz de modo muito claro, em 1 Timóteo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa que era a sua missão. Essa que era a sua exclusiva função no plano de Deus, o de ser o nosso Salvador.
Vamos terminar, irmãos. Resumindo tudo numa poesia. Irmãos, veio Jesus trazer a este mundo nova esperança, novo alento e paz. Desceu à terra e neste vale imundo recuperou o homem incapaz. Num sofrimento atroz e tão profundo, a justiça divina satisfaz, tornando este caminho mais fecundo para uma vida santa mais e mais. Ele nasceu para ser o Salvador e libertar da morte o pecador, livrando de destino tão fatal. Devemos a Jesus a salvação, nossa total e eterna redenção. E tudo aconteceu no seu Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.